Blair, minha amiguinha, o Paçoca falou que vocês estão bem atarefados, todos farejando muitas questões, inclusive sobre o Teorema de Coase. É verdade isso? Sério? Tudo bem, amiguinhos? Preparados para mais uma questão sobre o Teorema de Coase? Vamos nessa! Boa, Blair! Eu soube realmente, vocês desenterraram, não, farejaram muitas questões sobre o Teorema de Coase. Vamos lá deixar os nossos amigos preparados, porque se eles virem o tema Teorema de Coase na prova, vão falar, oba, ponto garantido, graças ao Economicão, a Blair, o Raposinho e o Paçoca, certo? Beleza, então vamos lá, pessoal, vem comigo para a questão da Blair. Essa questão tem umas pegajosidades aí que a gente tem que tomar cuidado, beleza? Então vamos lá para a questão da banca FADESP para a Cefaz do Pará, cargo fiscal da Receita Estadual, concurso de 2022. Sobre o Teorema de Coase, é correto afirmar o que, amigos e amigas? Então uma questão positiva, nós temos que encontrar a resposta certa entre as alternativas que eu estou no meio delas aqui. Beleza? Sempre que possível, vocês já me conhecem, a gente tem que tentar eliminar o maior número de alternativas que estejam fora da casinha, que aí facilita na hora de decidir pela correta. Por exemplo, amigos e amigas, quem conhece aí a microeconomia, estudou externalidade, vai identificar na letra D uma situação bem curiosa, porque diz o seguinte: é possível internalizar as externalidades causadas pela poluição por meio da cobrança de impostos, os chamados impostos coasianos, também conhecidos como o princípio do poluidor-pagador. Essa letra D é muito engraçada até, né? Porque ela fala uma coisa bonitinha, mas ordinária, porque na verdade não tem nada a ver com impostos coasianos. Isso aí está descrevendo a situação do imposto de PIGU, amigos e amigas, que diz exatamente o contrário do amigo Ronald Coase. O PIGU, ele preconiza que o governo tem que interferir mediante impostos, exatamente o contrário do que fala o Teorema de Coase, beleza? Então está tentando confundir o aluno com a questão do imposto de PIGU. Cuidado com essas pegadinhas cara de pau, né? Banca sorrateira essa FADESP aqui, beleza? Então podemos eliminar a letra D de dado. Agora vamos fazer um resuminho sobre o Teorema de Coase, que vai ajudar a gente a eliminar outras alternativas também que estão tentando passar uma rasteira nos nossos alunos. Beleza? Vamos lá então. Teorema de Coase. Desenvolvido pelo economista britânico e prêmio Nobel de Economia Ronald Coase em 1960, o teorema que leva o seu nome especifica o que, amigos e amigas? Que no cenário de concorrência e formação do tipo perfeitas, com direitos de propriedade bem definidos e na ausência de custo de transação ou negociação, os custos privados e sociais serão iguais, independentemente da forma em como os direitos de propriedade sejam negociados ou definidos. Legal. Em termos práticos, se existe possibilidade de negociação sem custos entre as partes que estão sendo afetadas por uma externalidade, e se cada uma delas possui seus direitos de propriedade bem definidos, a alocação final dos recursos após a negociação redundará em um nível ótimo de produção. Em resumo, pelo Teorema de Coase é possível aos particulares chegar a um acordo para resolver o problema da externalidade sem a intervenção governamental. Muito bom, amigos e amigas. Com isso em nossa cabeça, vamos ler a alternativa A. A alternativa A diz que afirma que a solução de mercado sempre será eficiente, indicando que a intervenção governamental não deve ser exercida sobre a economia. A parte de que a intervenção governamental não deve ser exercida sobre a economia realmente tem a ver com o Teorema de Coase. Agora, a solução de mercado sempre será eficiente? Não necessariamente. Depende da circunstância de os direitos de propriedade estarem bem definidos e não houver custo de transação ou negociação. Cuidado, alternativa pegajosa, sorrateira aqui, ó. Tá errada a letra A. A letra B diz que seus resultados independem da existência de custo de transação. Não, cuidado, outra alternativa sorrateira aqui, ó. A realidade é que os resultados dependem de que os custos de transação sejam inexistentes, né? Então não pode dizer que independe da existência, porque se tiver custo de transação, já não vale o Teorema de Coase, ó, alternativa sorrateira.
Letra E. Para que exista uma alocação eficiente no mecanismo de mercado, é necessário que o custo de transação esteja bem... Olha, outra pegadinha malvada e cruel. Quem tem que estar bem definido não é o custo de transação, é os direitos de propriedade. Cuidado, ó, a banquinha sem vergonha, hein, meu amigo, minha amiga, tentando te derrubar. Então, marcando aqui os erros, né? Na letra A, na letra B e na letra E, e podemos eliminar, ficamos por eliminação com o gabarito letra C, mas que muita gente ficou em dúvida, porque a letra C diz que no caso de preferências quase lineares, a solução de mercado terá a mesma quantidade de externalidade, independentemente da distribuição dos direitos de propriedade. E aí, como é que eu correlaciono isso com o teorema de Coase, professor? Vamos estudar a preferência quase linear, né? Você precisa saber o que é preferência quase linear. Essa é a dificuldade da questão, né? Porque além do teorema de Coase, você precisa se lembrar de preferência quase linear. Vamos rever o conceito, então, amigos e amigas. Preferências quase lineares. Considerando uma cesta de consumo contendo dois bens x e y, podemos dizer que as preferências de um consumidor são quase lineares em relação ao bem x se a taxa marginal de substituição entre x e y não depende da quantidade consumida do bem x. Beleza? Preferência quase linear em relação ao bem x se a taxa marginal de substituição da cesta, né, não depender da quantidade consumida do bem x. Tá? Esse é o conceito. Exemplo. Função de utilidade x mais ln de y. Taxa marginal de substituição, como é que a gente calcula? É menos a relação entre as utilidades marginais. Utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y. Calculando a utilidade marginal de x, derivada da utilidade total em relação a x. Então, a derivada dessa expressão aqui em relação a x. Derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, propriedade básica do cálculo, né? Derivada de x em relação a x, 1. Derivada de ln de y em relação a x, 0, porque não depende de x ou ln de y, né? Então, a utilidade marginal de x vale 1. Beleza. Utilidade marginal de y, derivada da utilidade total em relação a y. É a mesma coisa, né? Derivada de x em relação a y é 0, porque x não depende de y. E derivada de ln de y em relação a y é 1 sobre y. Então, a utilidade marginal de y é 1 sobre y. A taxa marginal de substituição é menos 1 sobre 1 sobre y. Taxa marginal de substituição é menos y, meu amigo. Então, nós temos aqui uma circunstância de preferência quase linear, né? Porque a taxa marginal de substituição, né, é menos y. Então, a preferência quase linear realmente acontece em relação a x. Beleza? Taxa marginal de substituição não depende da quantidade de x. Olha que legal. Então, temos um caso de preferência quase linear. Tá, professor, o que isso tem a ver com o teorema de Coase? Vamos ver, vamos raciocinar. Aí temos que ter um raciocínio importante. Vamos lá, deixa eu vir aqui para o lado de cá. Isso. No nosso exemplo da externalidade, muita calma nessa hora. Se considerarmos uma cesta de consumo XY, em que x represente a totalidade dos outros bens, e y a externalidade, né, o fator gerador da externalidade, e que as preferências dos agentes envolvidos sejam quase lineares em relação a x, ou seja, a totalidade dos outros bens, de tal modo que a taxa marginal de substituição depende exclusivamente do consumo de y, ou seja, da externalidade, e que não existam custos de transação, então podemos concluir que a distribuição dos direitos de propriedade garante que o equilíbrio eficiente será obtido e que o volume de externalidade nesse equilíbrio será independentemente de como os direitos de propriedade foram distribuídos entre os agentes. Né? Então, você tem a circunstância de preferência quase linear em relação aos outros bens, que não a externalidade. Se tivermos essa circunstância, você consegue fazer essa conexão com o teorema de Coase e você fica tranquilo, tranquila para confirmar que o nosso GABA é a letra C de casa. No caso de preferências quase lineares, a solução de mercado terá a mesma quantidade de externalidade, independentemente da distribuição dos direitos de propriedade. Entendido? Se ainda ficou confuso, manda para mim o seu comentário, que a nossa resposta costuma ser bem rápida. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda, é meu compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Economicão quer dar uma palavrinha para vocês. Diga aí, Economicão! Gostaram, pessoal?
Legal, então se inscreve no meu canal, deixa o seu like, seus comentários e compartilhe, por favor, por favor. Valeu, Economicão, grande abraço e boa questão, te vejo no próximo vídeo, tchau!